pega sua pipoca porque essa história é de cinema. Você sabia que o Ibis é um time paulistano? Nome dado a quem é de Paulista, cidade na região metropolitana de Recife, capital de Pernambuco. Longe dali, do outro lado do oceano, fica Sheffield, cidade inglesa e terra do Sheffield Football Club, fundado em 1857, o primeiro time de futebol da história. Já o Ibis é de 1948 e se orgulha de ser o pior time do mundo. Enquanto o Sheffield se gaba de ter sido o melhor, numa época em que era o único. Distância geográfica e de contexto, mas agora conectados. Recentemente, o Sheffield lançou uma enquete numa rede social. Qual seria o time ideal para um amistoso de pré-temporada? O gigante alemão Borussia Dortmund? O Spartak Moscou da Rússia? O Bochum da segunda divisão alemã? Ou o simpático Ibis? Foi uma goleada do time pernambucano. 93% dos mais de 60 mil votos. Vencemos a enquete e já podemos dizer também que ganhamos do Dortmund, né? Ganhamos do Spartak Moscou, ganhamos do Bochum. O Ibis nunca ganhou tanto na vida. Eu realmente não sei dizer como chegamos ao nome do Ibis, mas assim que aconteceu, simplesmente explodiu. Tivemos mais de 1,5 milhão de visualizações. E para ser sincero, no Reino Unido ninguém conhece o Ibis. Mas no Brasil, o Ibis é bem conhecido por um recorde mundial. Ficou 3 anos e 11 meses sem vencer um único jogo, entre 1980 e 1984. Rótulo negativo, que é uma inesgotável fonte de brincadeiras pro Nilcinho, o responsável pelas redes sociais do clube. O meu intuito de captar os novos torcedores que infelizmente não estavam na época, né, que o Ibis passou 55 jogos sem vencer na década de 80, que foi o que levou o time ao recorde do Guinness Book. Hoje, o Ibis disputa a segundona do campeonato pernambucano. E o Sheffield, o equivalente à 9ª divisão inglesa. A interação inusitada levou o Brasil ao segundo lugar no ranking de sócios do clube inglês, só atrás do próprio Reino Unido. Mas será que o jogo vai sair do papel? A gente vem batendo papo, tanto por e-mail quanto por DM, né, no Twitter, né, mensagem direta lá e tal. Foi algo que começou na internet e agora estamos evoluindo para algo mais realista. Para isso acontecer, vamos precisar de parceiros comerciais e do apoio da mídia. O presidente do Sheffield revela que o plano é organizar o jogo no ano que vem, com a possibilidade de um confronto ida e volta, tudo quando a pandemia estiver mais controlada. O projeto pode ser financiado pelo novo patrocinador do Ibis, uma empresa europeia de apostas esportivas. Investimentos e sonhos por causa do sucesso nas redes sociais. Eu sei que a torcida quer que o Ibis tenha a sua primeira derrota internacional. Imagina só essa sinopse. O pior time de futebol do mundo contra o mais antigo. Desafiados na internet, as equipes precisam cruzar o oceano para se enfrentarem num jogo histórico. Parece até roteiro de Hollywood, né? E se fosse, qual seria o nome do filme? The Worst Classic in the World. Pior clássico mundial. Eu não sei, talvez futebol para todos. Não importa se for bom ou ruim, ou se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Um filme seria de comédia. O outro seria épico, com uma mensagem bonita no final. Cartazes diferentes para o possível jogo mais inusitado de todos os tempos. Pô, eu tô louco pra ver esse jogo, vai ser sensacional. Se rolar, a gente mostra pra vocês. Fala, turma, boa terça-feira. Bora falar do São Paulo, que briga hoje por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Ele já está aqui com a gente, Rafael Sibila, direto da Grande Buenos Aires, pra falar do tricolor. Fala, Sibila. Fala, Thiago, muito boa tarde para você. O São Paulo chegou ontem à noite à Argentina com novidades na delegação. O zagueiro Miranda e o atacante Rigoni estão aqui, devem ser titulares. O técnico Hernan Crespo segue com muitos desfalques, Luciano e Éder machucados e Daniel Alves com a seleção olímpica. E o São Paulo precisa fazer pelo menos um gol hoje à noite, já que o empate em 0-0 classifica o Racing para as quartas de final. É um adversário complicado na história. O São Paulo nunca derrotou o Racing. Em 8 jogos são 5 derrotas e 3 empates. E aqui na Argentina, pela Copa Libertadores, São Paulo também não costuma ir bem. Em 15 jogos tem apenas uma vitória. O torcedor são paulino espera que a segunda vitória venha hoje à noite para garantir a vaga nas quartas de final e dar uma amenizada na crise. Desde que conquistou o Campeonato Paulista, o São Paulo vive um momento complicado na temporada e o técnico Hernan Crespo sabe disso. Tranquilidade não é a palavra no São Paulo.
Se queria tranquilidade, ficava a casa minha. Mas talvez o técnico Hernan Crespo não imaginava um período turbulento assim tão rápido. Depois de sair da fila e conquistar um título, veio o Brasileirão. E aí o São Paulo conseguiu apenas 2 vitórias em 12 jogos. Tá só 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Não me gusta a situação, ver a tabela aí a São Paulo, não me gusta. Com a última derrota, Crespo desabafou. Em uma das respostas da entrevista coletiva, ele passou 7 minutos falando sobre os problemas. Com potencial econômico, os tempos para resolver problemas são mais curtos. Mas isto não acontece, isto não pode suceder. Então, devemos trabalhar dia a dia, sabendo que vamos a sofrer, que vamos a passar por situações difíceis, mas vamos a continuar a trabalhar como estamos fazendo até aqui. O discurso levou a diretoria do São Paulo a reforçar o apoio ao técnico, mas isso colocou ainda mais peso na Libertadores. É neste cenário conturbado que o São Paulo chega a mais uma decisão na temporada. Dá pra dizer até que é o jogo mais importante desde o título paulista. E pelo menos uma boa notícia pro Crespo. Em meio a essa fase, é que o time vai ter jogadores de volta contra o Racing. Miranda e Rigoni viajaram com o grupo para a Argentina e podem até voltar ao time titular. Só que o Luciano e o Éder continuam de fora e o São Paulo precisa fazer gols para conseguir a classificação. O empate em 1-1 no jogo de ida obriga o time a uma vitória ou a um empate com mais de 2 gols. Vamos a jogar uma oitava de final depois de 5 anos. Estamos construindo algo grande. Eu não sei se vou estar aqui para ver esse São Paulo, mas seguramente eu estou aqui para construir um São Paulo melhor. Que precisamos tempo, porque não temos dinheiro. É a sinceridade, né? Casão, conta pra gente aí, um jogo grande, importante pro São Paulo, mas um momento de pressão. Dá pra passar? Olha, primeiro, não gosto muito do papo de diretoria falar que está prestigiando o treinador e o treinador falar, não sei se eu vou estar aqui. Isso aí já me deixa preocupado. Agora, é aquilo que a Gabriela falou, São Paulo precisa fazer um gol, porque a partir do gol, todo empate vira a favor do São Paulo. Começa pressionado, mas pode transferir essa pressão pro Racing. Eu acredito que o São Paulo possa se classificar, sim. Agora, um outro time que está num momento complicado, podemos dizer assim, ó, é o Corinthians. Cadê o Hernan, direto da nossa redação aqui? Porque ele falou assim, me chama porque tem atualização. Fala, Hernan. Tudo bem, Casão? Thiago, abraço para todos. Olha, o Corinthians está esperando para ver se terá o Roger Guedes ou não. Houve um avanço na situação da rescisão de contrato do Roger Guedes. Notícia que eu acabei de receber. Os empresários estão otimistas que vão conseguir rescindir com o Shannon Lunen. Aí, caminho aberto para o Corinthians, que tem sim interesse no jogador, no atacante, assim como o Renato Augusto. No Palmeiras tem gente saindo já. O Matias Vinha, o uruguaio, foi vendido para a Roma da Itália, 70 milhões de reais. Faltam apenas aqueles ajustes finais para o Palmeiras anunciar a venda do lateral esquerdo. E uma última informação sobre o Luiz Adriano, interesse do Grêmio, outros clubes da Série A do Brasileirão. Diretoria do Palmeiras me disse o seguinte: não tem interesse em negociar o Luiz Adriano, que é um jogador importante, tá machucado, mas logo vai reforçar o Palmeiras. Thiago. O Hernan é assim. Fala, Hernan, ele aperta o F5, atualiza tudo de uma vez. Valeu, meu amigo, muito obrigado pelas informações. Casão, falando especificamente do Corinthians. Tá. Bom nome neste momento, tem o Juliano, que não sabe ainda quando vai jogar, e agora talvez o Roger Guedes. O futebol do Corinthians, esse campeonato do Corinthians, do Campeonato Brasileiro, é muito difícil. O Corinthians corre riscos com essa equipe. Vai reforçar? Chegou o Juliano, ótimo, pode chegar o Roger Guedes, pode chegar Renato Augusto, a equipe vai ficar mais fortalecida. Mas e o dinheiro? Da onde vem? O Corinthians está devendo 2 anos e meio de fundo de garantia para os funcionários. Tá com dívida para a categoria de base, pagou um pouco semana passada, mas está devendo ainda. Para mim, tem que tomar cuidado para não entrar na estrada que entrou o Cruzeiro. Bem complicado. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso Globo Esporte. Daqui a pouco, claro, que a gente fala dos Jogos Olímpicos. Cadê a imagem dele? Dele, porque eu falo do Claudinho. Sabe muito bem, né? Jogou no Corinthians, agora no Bragantino e agora lá em Tóquio, do outro lado do mundo, é o cara da seleção. Daqui a pouco tamo junto. Não sai daí.
Já chegou, tô falando isso aqui, ó. Os Jogos Olímpicos já chegaram, nós temos aí o futebol que começa antes, né? Cerimônia de abertura na sexta-feira, às 8 horas na Globo. Mas teremos jogos. As meninas entram em campo amanhã às 5 da matina, enfrentando a China. Acorda aí, hein, rapaz? Acorda aí, hein, menina? Vamos juntos. E o Brasil enfrenta a Alemanha com a rapaziada na quinta-feira às 8h30. Os últimos preparativos, tudo certo, do Jardine, já tá ok. No terceiro dia de treinos no Japão, a seleção masculina está escalada para a estreia. Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Claudinho, Antony, Matheus Cunha e Richarlison. Esse grupo começou a ser formado em 2019, quando o técnico André Jardine foi contratado pela CBF. Nesse período de 2 anos, 71 jogadores foram convocados, entre eles o Claudinho, que foi um dos últimos a ter uma chance. A fila demorou a andar até aparecer a vez dele. Apenas nos amistosos em junho contra Cabo Verde e Sérvia que o meia ganhou a primeira chance. Consegui ir muito bem, né? Consegui encaixar ali na equipe. Claudinho vinha sendo observado desde que o Bragantino conquistou a Série B, mas a comissão técnica precisava vê-lo atuar no nível acima, ser mais exigido, e a temporada passada foi a credencial para Tóquio. Artilheiro e craque do Brasileirão. É o melhor momento da minha carreira, o melhor momento da minha vida. Estar vivendo o que eu estou vivendo aqui hoje. É um sonho realizado, é um motivo de muita felicidade. Ele que não foi aproveitado no Corinthians, pensou em largar o futebol, soube esperar o momento na seleção, é agora um atleta olímpico. E nós não podemos ter só tocadores de piano, não é? Uma orquestra não tem só pianistas. Tem também jogadores que tocam bombo, que faz com bom ritmo, é possível dar um bom som. Essa declaração de Abel Ferreira poderia ter uma sonoplastia especial. Uma orquestra não tem só pianistas. E merece também uma análise mais aprofundada. O português estava falando sobre Zé Rafael, dando a entender que o meio-campo é um dos tocadores de bumbo. É um guerreiro, é um trabalhador, é um jogador de equipa. É um jogador que nós gostamos, é um jogador que o Palmeiras gosta. Para compreender o que essas funções musicais significam no campo, poderíamos perguntar para o próprio Abel, para os nossos comentaristas musicais, ou podemos consultar um músico, e um músico bem palmeirense. Simoninha, nos ajude a entender essa frase de Abel Ferreira. Vamos lá, vamos tentar decifrar o que ele quis dizer. Então, o tocador de piano normalmente é o solista, né, numa orquestra ele pode ser um solista, né? Então ele estaria ali do meio para frente, né? Baixo seria, acho que o volante. O contrabaixo é fundamental. Uma equipe se faz ali com um grande volante. E os zagueiros e o goleiro seria exatamente essa parte rítmica, né? Uma equipe se faz como uma banda, como uma orquestra, né? A Orquestra Verde está bem afinada. Lidera o Brasileirão com o melhor ataque. Agora resta saber quem faz o que nessa banda. Começando com quem está em grande fase e é guitarrista. Toca guitarra, anda de skate, capa. Avante palestra. Olha, ele poderia ser realmente um guitarrista. Ao mesmo tempo que ele faz a base, ele distribui o jogo, pensa no jogo, ele pode ser o solista que faz aquele gol, que chega lá na frente e acaba fazendo gol. O Felipe Melo da vida, numa banda de rock, vai falar que é de metal. O Felipe Melo seria a bateria. E o Deivinho, hein? O Davidson, que tipo de banda? Se fosse uma banda de pagode, seria o tamborim. O Davidson, inclusive, costuma às vezes fazer improviso, né? Cantar umas músicas, improvisar uns funks. Já viu também, né? Já vi. Mas ele é melhor jogando bola que fazendo funk. Me dê a chance de... É isso aí. Agora o maestro dessa equipe também combina 2 estilos. Primeiro que o Abel é europeu, então ele tem a tradição, né? Ele tem a classe, mas ao mesmo tempo, ele quando fica nervoso, ele é rock and roll, ele chuta o copinho, ele fica bravo, é expulso, ele tem essa atitude rock and roll. Até o momento, essa orquestra de Abel tem produzido sons que agradam os ouvidos dos torcedores, sejam eles músicos ou não.
Palmeiras. Palmeiras. Grande Simoninha. Ô, Casão, na banda do GE, escolhe um instrumento aí. Eu tocaria guitarra. Se eu fosse do Palmeiras, eu faria 2 guitarras para dar peso. Eu e Scarpa. Que isso, hein? Um na peso. base e outro solando? Exatamente, dá peso na orquestra. Eu fico na bateria, vamos tentar ensaiar para quem sabe sair uma musiquinha. Mas eu tenho que tocar pancada, hein? Tá bom. Beleza? Até amanhã. Fechou. Tchau.